respeito é bom e eu gosto. Então, porque uma das coisas que a gente não aguenta mais é essa galerinha que efetivamente não teve nenhum tipo de vivência dentro das companhias. Tem muito conteúdo superficial hoje na internet. É um colapso. Essa aqui acho que é a maior doença da humanidade, pessoal, que nós estamos vivendo hoje. ou que você já foi o difícil. Ou que você já foi difícil, você nem se ligou que você era o difícil na equação. A gente está vivenciando um momento que é meta acima de meta. O modelo organizacional, ele também está sendo revisto, porque ele não vai funcionar daqui para frente. O mundo tá ansioso, a economia da atenção drenando, a gente tá raso. Chega de guru, chega de influencer, é que a certeza ela só é construída através da prática. Olá, eu sou Maurício de Paula, diretor de criação e diretor de fotografia. Olá, eu sou a Marcela Sperducci, consultora e comunicadora. Olá, eu sou o Alex Fornazari, sou consultor e executivo. Olá, eu sou Júlio Gomes, consultor, treinador e facilitador. E essa é a Firma, uma plataforma de conversa sobre gestão, comportamento, carreiras e o mundo dos negócios. Aqui a gente parte de experiências reais, dilemas do trabalho e diferentes perspectivas para tentar entender melhor como navegar tudo isso. Sem manual pronto, sem guru, sem influenciador, só troca, repertório e boas reflexões e perguntas. Como primeiro episódio, o episódio de hoje, claro que vai ser o porquê estamos aqui, o que nos trouxe aqui e o que você vai poder encontrar de agora em diante quando seguir a Firma, seja nas nossas conversas, seja na plataforma em si. Vamos lá? Se você gosta de conversa sobre carreira, cultura organizacional, trabalho, mundo dos negócios, segue o canal, compartilha, comenta, segue os episódios e manda para alguém que goste do tema também. A gente vive um momento em que se fala muito sobre carreira, liderança, produtividade, mas muitas vezes de uma forma muito simplificada. E ao mesmo tempo, quando você olha para a realidade do trabalho, ela é cheia de nuances, dilemas, situações que não cabem muito nesse discurso pronto. Foi um pouco dessa sensação que nasceu a ideia da Firma. Queria começar aqui perguntando para vocês, para nossa mesa aqui maravilhosa, Alex, Marcela e Julinho, que vocês sentem falta de um espaço como esse? Eu acho que tem muita falácia de verdade hoje no mundo corporativo, No mundo dos gurus, dos influenciadores, falta muito pragmatismo, falta muito prática, falta muito caso. E a gente perdeu uma das principais habilidades humanas, que é compartilhar, contar histórias, Isso serve também como propósito educacional, para aprender com os outros, com os erros, com acertos. Então, o nosso propósito nasce um pouco disso, Vamos retomar o que a gente tem de melhor, vamos trazer aqui reflexões que realmente agreguem, que ajudem as pessoas e que despertem nas pessoas essa discussão num outro âmbito, E a gente vai ampliando essa troca entre a gente e com todos vocês. É como o Julinho colocou, de fato, essa coisa sem guru e distribuir a base do conhecimento na prática real. Que nos trouxe, o Julinho eu conheço mais recentemente, o Mal há muito mais tempo, o Alex também ano passado, e quando a gente começou a conversar lá no Web Summit de Lisboa, a gente tinha também percebido essa coisa que tinha muita gente já no Web Summit mesmo, muita gente querendo falar e vender e pouca gente se escutando, pouca gente encontrando momentos para fazer de ponte, para como eu posso ajudar o meu negócio, o seu negócio, como a gente pode transformar as indústrias, a indústria. E acho que é mais ou menos isso aqui. Todos nós temos coisas parecidas, mas coisas muito diferentes. Temos vontade de trazer conversas para essa mesa que podem transformar, dar ideias, pode causar discordância, que é muito bom. O tal do fogo no parquinho é muito bom, Só que acho assim, que é o que mais vai acontecer. É o que mais vai acontecer. E daí depois a gente quer saber se vocês vão querer mais fogo no parquinho ainda, incendiário, ou vocês preferem que a gente abaixe um pouco o tom. Mas só para voltar, eu acho que é exatamente isso. Criar conexões, distribuir um pouco de tudo aquilo que a gente já viveu, mas também receber de quem a gente vai trazer aqui toda essa riqueza de repertório e tudo mais, Muito bom. Temos vários desafios, Porque é o que o Julinho falou, tem muito conteúdo superficial hoje na internet. Eu gosto muito de consumir conteúdo de podcast e videocast, e tá difícil encontrar um conteúdo legal, que você consiga ouvir semanalmente. Então esse conteúdo aqui foi criado para você que está trabalhando numa empresa, que está ascendendo na carreira, que ocupa uma posição de liderança, que quer ocupar uma posição de liderança. Que está em transição de carreira também. Que está em transição de carreira, que quer virar um empreendedor, por que não? Por que não? E os desafios aqui, a gente obviamente traz essa mesa maravilhosa com um monte de repertório. Se for somar aqui
o tempo de Não, não trabalho. faz isso, Não faça matemática, Não, por vamos favor. somar, mas vai dar muito tempo, muitos anos de carreira, de experiência, de casca grossa. Estão certo, beirando Mal? quase 200 anos. Teve gente que bateu Aí, ó, na já mesa e foi. quebrou a mesa, mas eu não quero comentar sobre isso agora. Você vai ter que acompanhar para ver onde é que tá essa história. Cada uma, viu, que a gente escuta. A gente quebrou o pau para discutir a pauta. O que a gente vai falar? A gente trouxe gente incrível, vários convidados com uma experiência maravilhosa e com conversas. Aqui a ideia não é ficar botando modelo, manual, playbook. Aqui é conversa. E aqui é também fogo no parquinho, polêmica, opiniões que podem nos cancelar. A ideia aqui é a gente estar sentado em casa, conversando e trazendo o conteúdo de uma maneira leve para vocês. Uma coisa muito importante é todo mundo sair do próprio silos também, né? Que seja, trabalhei no varejo em operações, trabalhei só com vendas, trabalhei com comunicação. A riqueza que justamente numa firma você traz com todos os departamentos. É isso, a melhor troca às vezes não vem de pessoas que têm exatamente a mesma opinião que a gente, ou que viveram as mesmas coisas que a gente. Acho que nesse mundo polarizado, principalmente, é muito importante trazer essas conversas mesmo, mas de uma forma leve, porque chega, né, de briga e tudo mais. A gente quer ressignificar o debate aqui, Perfeito, né? eu gostei disso, né? Alex, ressignificar o debate, gente, a gente quer trazer isso de uma forma distinta e diferente, né, a gente quer falar sobre aquilo, sobre o qual as coisas que nós não falamos cotidianamente, ou que a gente não pode falar com um colega ou com um parceiro de trabalho, mas que, cara, tem que ser faladas, né, a gente não pode evitar alguns assuntos, grandes assuntos desses a gente vai estar cobrindo nos episódios aqui também, né. Exato, esse é o ponto, né? Por isso que o nosso slogan, essa história de sem guru. Fala né? do slogan, Maurício, que é legal. Porque- Fala do afirma. Porque uma das coisas que a gente não aguenta mais é essa galerinha que efetivamente não teve nenhum tipo de vivência dentro das companhias, ele chegar, e vamos falar aqui uma palavrinha, né, que eu sei que o Alex gosta muito de usar, o caga-regra. Lá vem. Caga-regra. Tem um Né? monte de caga-regra Um monte no de mercado. caga-regra. Regra é um ser Não aguento que tá se mais. proliferando, é um gremlin, se É, cai um uma gremlin. gota, parece 10. Exato. E aí, assim, você vê, são garotinhas, garotinhos, velhos que não tem a questão da base do conhecimento, não tem a vivência e não tem fórmula pronta, amigo. Essa história de que, não, eu vou fazer você crescer tanto na tua empresa, eu vou fazer você, é o Instagram, é a tua empresa, é uma série de coisas, e a gente vê que é uma conversa vazia. É uma Quer dizer, falácia. exatamente. No fundo, esse cara, ele tá extremamente preocupado em vender o conteúdo dele, ou seja, quem vai ficar rico, quem vai ganhar grana, é aquele cara que, desculpa eu falar, mas... Mas vou polemizar para o outro lado Vai lá, vai lá. Já que foi garotinhos e garotinhas, né? A gente vai falar muito em alguns episódios também sobre a questão do etarismo. Ó que eu quebra-mesa, hein? Olha que ele quebra-mesa. Olha, É garotinhos e vou garotinhas chamar- de todas as idades, Exato. né? De todas as Nós idades. mais temos que sêniores aos mais lembrar jovens. Mas que- quando eu falo garotinho, garotinha aqui, eu não tô falando garotinho, garotinha por idade. É garotinho e garotinha por base de experiência. conhecimento. Sim. Não, conhecimento. Conhecimento. Porque, né, é conhecimento mais experiência. E a gente vê que efetivamente as pessoas que estão vendendo isso não tem nenhum e nem outro. Ah, com certeza. Mas eu acho que a gente também, a gente quer muito que as conversas cheguem em todos os círculos, todas as idades e tudo mais, porque eu acho que também é uma coisa que eu vivi muito, tendo feito a minha carreira na Europa, que a questão do etarismo ali é pro outro lado. Nossa, como assim? Você é muito jovem com menos de 30 anos para ter um cargo de Aí você para de gestão. fazer bullying comigo, que etarismo é. Você me respeita, porque eu sou mais velho aqui. Respeito é bom e eu gosto. Então, essa questão me pegou muito. Eu fui gestora pela primeira vez bem mais jovem, mas era uma coisa que na Itália não é tão comum antes dos 30 anos. E vivi isso muito na pele e vivi muito algumas empresas europeias falando, mas a gente sempre fez desse jeito. Uma gestão antiga, uma liderança não evoluiu com o tempo e não quer escutar as boas práticas, não quer ouvir nada que seja diferente do que já tinha sido acostumado. E como já falamos muitas vezes off-record, as empresas são organizações viventes, cultura, se movimenta e é normal que a gente tenha que ir evoluindo. Girar a roda, isso. Girar a roda. Isso o que a Marcela está trazendo é legal, porque a gente vai trazer contextos culturais diferentes, né? A Marcela tem uma vivência muito grande de Europa, o Júlio já trabalhou nos Estados Unidos, eu trabalhei em empresas locais, nacionais, familiares. O Mal é um empreendedor nato, tem um histórico de empreendedor.
E são pessoas com perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes e que vão debater e trazer os assuntos aqui com o seu tempero, né? Sabe com um negócio interessante que eu tô aqui refletindo, né? E até uma pergunta aqui pra gente. Nós que somos nós temos aqui, acho que 2 gerações e meia, né? Tem o Mal aqui que já tá mais de 30 anos no mercado, eu tô há 30 anos, você deve estar por aí. 15. E a Má há 15, né? Tiveram boas coisas ao longo dessa jornada. Né? A gente está falando muito de um lado de que tem que melhorar, mas a minha pergunta é: que lembrança que vocês têm ao longo dessa jornada que foram coisas que te influenciaram positivamente a chegar aqui como um grande profissional? Eu abro aqui para a mesa. Essa pergunta, hein? Fala, Má. Tô aqui pensando porque foram muitas coisas. Eu gostei muito de ser de uma geração que participou, seja do analógico, seja do digital, mas o digital muito presente, quase com uma alfabetização, né? Por mais que eu tivesse 14 anos, 15... Foi uma coisa muito parte da minha vida, mas eu ainda lembro de toda a parte analógica. E isso para mim fez muita diferença. E também ter tido diálogos com gerações diferentes da minha e estar convivendo com a geração Z no mercado de trabalho, nos meus times, nos meus trabalhos, nos meus projetos. Você pegou a máquina de escrever, Má? Peguei e eu escrevia diário na máquina de escrever, porque era do meu pai. Olha que legal. Não que eu precisava, não precisasse, eu gostava muito de escrever. Sim, já tinha um computador já na época, né? Muito depois, né? Exato. E em casa não tinha, só teve depois. Mas eu gostava de fingir que eu era jornalista escrevendo com a máquina de escrever. Ficava e escrevia diário, claro. Eu nunca peguei máquina de escrever. Não? Não. Caramba. Enfim, então eu tô me sentindo velho mesmo. Não, você é velho duas gerações e meia, mas aí isso é uma outra história. O meu foi só curiosidade. Outra coisa que a gente vai trazer aqui, que acho que é respondendo um pouco a pergunta do Júlio, a gente vai trazer história, né? Porque no final do dia, as histórias, elas enriquecem o conhecimento, o conteúdo, e a gente viveu tanta história, né? Eu tô puxando aqui na memória, até das coisas que a gente vai gravar, dos conteúdos que a gente já gravou. Tem um monte de história legal, algumas picantes, né? Algumas engraçadas. E respondendo a pergunta do Júlio, para mim o grande ponto da trajetória toda foi a jornada. Foram as pessoas que eu conheci, então, foi o que eu aprendi, foi como eu me diverti. Eu podia estar mais rico hoje? Sim. Mas tô feliz. Tô feliz de estar aqui, ó, com essa mesa, com essas pessoas incríveis. Eu compartilho isso também. Então isso pra mim é o que vale. E pra mim, cara, acho que pegando um pouco do seu ponto também, Alex, eu tive 2 pessoas ao longo da minha carreira, dessa minha trilha do mundo corporativo, que tiveram uma grande influência, fizeram uma grande diferença pra minha carreira, direta ou indiretamente. Foram líderes natos numa época. Peguei a transição digital, então eu comecei minha carreira, era o começo da internet, era a transição, a internet de escada era o começo de tudo isso. Meu Deus. E líderes... US Robotics. US Robotics, como eu comprei, o primeiro modelo era 9600 ainda. Depois eu te explico isso pra vocês, pessoal. Mas esses 2 líderes me marcaram muito porque me forjaram como pessoa, como profissional, né? E como líder. Eu gosto de separar essas 3 coisas, porque principalmente o pessoal me trouxe muita referência. Não se falava de inteligência emocional, mas a forma que eles conduziam situações complexas e difíceis, feedbacks duros, parecerem uma conversa natural e que me faziam refletir, era de uma sutileza, de uma inteligência que, tirando esses 2, eu não tive. Daí foram todos os outros exemplos bem negativos. Muito tapa na cara. E que eu acho que todo mundo viveu isso. Mas esses 2 eu colocaria num pedestal, colocaria num ponto, não só de inspiração, eu colocar de pedestal, porque se eles tivessem tido a chance de treinar mais pessoas, com certeza a empresa onde eu trabalhei, né, esses 2 momentos, nós teríamos gerado uma grande gama de bons gerentes, né, de bons líderes. Essa primeira empresa até acabou gerando bastante pessoas que hoje são colegas meus e que estão em cargos de liderança. Fala o nome da empresa, Juliano. Vamos deixar que a turma vai saber aí quem... Bons exemplos a gente pode falar o nome. As histórias picantes a gente não fala o nome. Tudo bem. Não, o pessoal da Johnson & Johnson. Eu fico muito feliz de olhar no LinkedIn hoje, também 2, 3 gerações que passaram ali, fiquei 15 anos lá, pessoal em cargos de diretoria, de gerência sênior, né? Hoje tem muito essa questão do head, pessoas sendo expatriadas, porque era uma escola e era uma empresa acolhedora.
né? Não era uma empresa conflitiva. Tinham líderes que eram mais persuasivos, sem dúvida, pessoal. Era uma transição, a gente viu essa transição onde o líder era aquela pessoa com experiência só. A gente tá falando, vocês vão ver muito a gente falar disso ao longo dos episódios, né? Da experiência como base da liderança. Então, mas tinha muita experiência e pouca vivência com as pessoas, tato com as pessoas, né? E hoje a gente chega finalmente no ajuste dessa equação. Então, o lado positivo do que me trouxe até aqui foram 2 exemplos de liderança que foi difícil aplicar, que foi o Mike Charette, que era um americano, né, que jogava o jogo como americano, mas que ele trazia uma pessoalidade, né, porque nos Estados Unidos negócio é negócio, amizade pouco, e o que é fora do escritório fica fora do escritório. Então é muito divididinho. Mas esse cara me recebeu bem, me fez fazer parte da equipe logo, me atribuiu responsabilidade. Que você foi expatriado, né? Tá. Me atribuiu responsabilidades que eu mesmo não me atribuiria, mas que me forjaram, né? Então foi um momento, acho que muito lindo assim na minha carreira, ter convivido com ele. E o outro foi o Zé Vicente, que hoje é o presidente da Axê, que também era um cara, né, bem determinado, persuasivo, mas de um lado construtivo. Ele tinha esse lado humano, mas bem técnico. Começou como professor, começou como gerente lá na Johnson, hoje está presidente da Axê, foi presidente da Johnson também. Então, são 2 pessoas aqui que eu fico muito orgulhoso de compartilhar e espero que vocês assistam esse episódio, porque é uma homenagem também a vocês, essa lembrança. Nós vamos falar, via de regra, de humanos, né, gente? De Isso relações que eu ia falar. humanas, né? Não temos nas nossas discussões em geral também tocado muito na questão de inteligência artificial e de muitas coisas, né? A gente tem falado muito do humano. Eu vou puxar vocês aqui de novo, Tá, voltar se deixar, nós vamos ficar aqui só nas histórias bizarras. Caminho da luz, né? Caminho da luz. Tem bastante. Eu queria que vocês colocassem um pouquinho aqui pra galera, quem vai se identificar aqui com a firma e pra quem é esse bate-papo? A nossa proposta é que todo mundo que trabalhe numa empresa, ou que queira empreender, ou que virou empreendedor recentemente, seja a nossa audiência, né? Porque a gente vai trazer histórias reais aqui, conteúdos que conectam com essas pessoas. Certo, Marcela? Todo mundo já foi analista, ou quando você começou a empreender, o Mal começou a trabalhar muito, muito cedo com o pai dele, que ele vai contar em alguns episódios também, mas a gente sabe, conhecendo ele, muitas dessas coisas, como é que a gente amadureceu, os tapas que a gente tomou, as coisas certas que a gente fez, então dá para se conectar, com certeza, as erradas que a gente aprende muito, então mesmo para quem seja analista, querendo crescer na carreira, ou para quem, como eu acabei de passar por uma transição de carreira, todo mundo aqui já está empreendendo, sendo consultor, tem muitas possibilidades, tem 1000 formas de preparar esse Neston aí. E o que a gente quer aqui, Julinho, né? A gente quer realmente trazer um pouco da realidade e do realismo do mundo corporativo, né, e organizacional, porque às vezes você não está no corporativo, você é empreendedor, para que vocês se inspirem, né, para que vocês também reflitam e vejam que, cara, não é uma coisa particularmente acontecendo com vocês. Então, o nosso objetivo realmente é usar um pouco da nossa experiência, das nossas vivências e dos nossos convidados aqui também, para nos aproximarmos de vocês, né, para começarmos a falar sobre aquilo que normalmente não falamos. Ou seja, a gente vai trazer aqui são histórias reais. Ele serve tanto para quem está no início de carreira, para quem lidera ou quem quer liderar, também para os diretores, claro, numa questão de atenção, liderança, certos temas, né? Gestão, ou seja, de entender que a firma, né, o mundo corporativo mudou. Quais são as pautas da primeira temporada, hein? Tem um monte de pauta legal, aproveitando esse gancho. O que a gente vai falar? Vamos falar de liderança. Liderança vai para falar muito, né? A gente falou muito de liderança. Assunto é um dos temas, né? É o assunto mais transversal de todos os episódios. Costura tudo. Costura tudo. Trabalhar com gente difícil. Trabalhar com gente difícil é legal, hein? Nossa, essa é bem legal. Essa pauta é legal. Diversidade, equidade, inclusão. Maravilhoso. Conflito geracional. Generalista versus especialista, tema quente também. Só coisa legal, hein? Tem bastante assunto aí para ser tratado. Propósito. Propósito. CNPJ versus CLT. Será que uma coisa anula a outra? Ou será que elas podem conviver? Nós estamos aqui, né? E temos outra também, Qual? Cultura organizacional e modelos de trabalho, ou híbrido, remoto, presencial. Vocês que estão nessa confusão agora, a empresa voltou, home office, vai ser agora presencial. A gente vai falar um pouco sobre isso também, né? E o que isso diz sobre a cultura da empresa.
Boa. E óbvio que assim, esse espaço é para te ouvir também, porque a gente quer que vocês opinem, que vocês coloquem aqui quais os próximos assuntos que a gente deve trazer para a segunda temporada. Então isso aqui, como a gente coloca, é um espaço de troca de ideias. Quer dizer, aqui ninguém, vou ser mais antiguru, contundente. né? Porque ninguém tem certeza. Ou seja, a gente tem um pouco de experiência, mas ninguém tem certeza de absolutamente nada, né? Não dá pra Mal, poder vou pegar esse colocar aqui. ponto, cara, porque acho que é isso. Quando a gente fala de chega de guru, chega de influencer, é que a certeza ela só é construída através da prática. E a prática, ela leva você ao quê? Não só ao amadurecimento, né? Mas a construção, a moldar você como um profissional e como um ser, né? Então, eu acho que trazer um pouco dessa prática, né? Dessa realidade, desculpa, não da prática, vai ajudar também vocês a criarem também confiança, né? Vocês trazerem os seus pontos para que a gente possa, dessa maneira, ampliar, né, essa discussão baseada em fatos. Chega de falar sobre o quê? Vamos tratar do como? Exatamente, chega de falar dessa coisa de como você tem que fazer. E acho que a gente tem que desmistificar também Formulazinha alguns pronta, isso não funciona. termos. Inclusive, a gente quer trazer temas que muitas vezes são muito espinhosos, polêmicos, etc. Difíceis de ter, né, um quórum para tratar, porque tem, como vocês vão ver em alguns episódios da temporada, desmistificar o falar de privilégio, ao falar de meritocracia, ao falar de muitos conceitos que às vezes as pessoas têm medo de falar, principalmente no ambiente corporativo, e mostrar que com um bom diálogo, muitas coisas boas e construtivas podem ser feitas em todas as empresas. Legal, mas a gente aborda isso de um ponto mais pragmático. Pragmático, também, né? mas é pragmático. O que sai da conversa, né? Hoje, para você que tá como ouvindo é que é acionável aquela Exatamente. coisa, não é acionável, como a gente pode fazer a diferença. E duas das pautas que são super práticas e que a gente tem dificuldade de falar, uma é diversidade, equidade e inclusão, que vai ser uma pauta muito legal, porque nós temos medo de tratar isso, né? Porque nós tratamos isso de uma forma não só estratégica, como é que não incorpora isso no dia a dia? E uma outra também que eu acho muito importante, que ninguém ensina a gente, é como trabalhar com pessoas difíceis. Eu aposto que vocês já trabalharam com alguém difícil aí. Ou que você já foi o difícil. Ou que você já foi difícil, você nem se ligou que você era o difícil na equação. Acontece, né? Como é que é? É raro, mas acontece muito. Outro desafio, só um desafio importante também que vale a pena comentar. Como o Maurício falou, é uma troca, a gente precisa saber o que funciona, o que não funciona. Temos um desafio grande, porque, como vocês estão vendo, são 4 pessoas que gostam de falar. Se deixar, o ponteirinho vai, a gente grava 1 hora. E então, sai pau, hein? E sai pau. Depois tem que editar. Então, se você tiver uma sugestão, compartilha no comentário, conteúdo mais curto, pode ficar um pouco mais longo, porque no final do dia é você que a gente quer que ouça o nosso conteúdo e se inspire com o nosso conteúdo. É isso aí. Bom, vamos lá pro elefante na sala? Aí a Maco não colocou isso aqui. Eu queria saber por que veio o elefantinho na sala. Porque é aquela coisa, você tá vendo que tem uma questão gigantesca na sala, todo mundo está vendo e ninguém está falando sobre ela. Vai ser um bloco isso? E esse, pelo menos, a gente tá bloco, colocando né? no primeiro, mas também tem aquela opinião que pode me cancelar, que são, acho que, afins. Afins. São afins. Tá. Mas o elefante na sala, tá todo mundo vendo aquilo e ninguém fala nada. E o que tá todo mundo vendo e ninguém está falando? Vixe, vamos Nos lá. dias de hoje. De desafio nas relações trabalhistas, né, nas relações das pessoas, na convivência corporativa. Eu vou colocar então um elefante na sala que eu tenho visto nas empresas, tá? O misguidance, a liderança atrapalhando no dia a dia das pessoas. Então, existe um processo, eu tenho visto muita empresa multinacional, a maioria das empresas, pessoal, trazer um fato aqui para vocês, elas estão revisando as suas estruturas organizacionais. O modelo organizacional, ele também está sendo revisto, porque ele não vai funcionar daqui para frente. A pauta principal dessas multinacionais hoje está fundamentada na simplificação. Simplificação, quando eu falo para vocês, que vem na cabeça? Cortar processo, cortar pessoas, mas não é só isso, tá? Isso é aquela agenda de downsizing lá da década de 80 e de 90. É como você tornar as organizações ágeis. Só que a liderança não está preparada. A liderança ainda trabalha muito na indagação, no micromanagement, ao invés de liderar a agenda, de liderar o objetivo, colocar propósitos, né, nesses encontros anuais, essas diferentes reuniões de alinhamento entre liderança e os gerentes. Então, o papel da liderança, ele amplia muito o sucesso dessa nova organização.
só que não está acontecendo. O descompasso é simplesmente em todas as organizações. Necessidade de agilidade e simplificação e, por outro lado, complexidade, né, que está gerando muito mais trabalho. Então, nós estamos vivendo um momento de uma transição gigante. E as empresas não estão preparadas. Esse é o elefante que eu vejo na sala hoje. Ou seja, um dos pontos até aqui que a gente colocou é a tal da pressão invisível, né? A gente está vivenciando um momento que é meta acima de meta. Até onde isso É sustentável. é sustentável? E pressão invisível de estudar sem parar. A gente sempre fala muito de aprendizagem contínua, que é uma coisa muito importante para o ser humano, para o nosso cérebro. Mas, de novo, o que, como, qual ritmo e para qual direção? Não, o grande exemplo é que a gente tá, cada vez mais as pessoas estão num índice altíssimo de burnout. Claro. O burnout, a ansiedade, né? Esse é o elefante na sala. O FOMO, né? Esse o é Fear of Missing Out. uma manada, né? Uma manada. Exato. Todo mundo ansioso, né, gente? O mundo tá ansioso, a economia da atenção drenando as pessoas. A gente tá raso. Eu acho que o algoritmo tá matando a gente e tá gerando e tá contribuindo para esse momento, né? É um colapso. Isso aqui acho que é a maior doença da humanidade, pessoal, que nós estamos vivendo hoje. Eu fico brincando, tá muito amigo psicólogo, né? Que por muito tempo teve desafios para desenvolver sua empresa e tal. Hoje vai faltar psicólogo nos próximos anos, porque a tecnologia veio para livrar a gente, mas está nos tornando refém. Né, desse lado sombrio que a gente está sendo exposto e está vivendo. E a gente fala, a gente vive, mas pouco se faz, né? E a grande questão é como é que isso impacta a nossa vida no trabalho, né? Acho que totalmente, esse é o ponto. Como é que a gente aterriza isso no nosso dia a dia, na nossa vida profissional, né? E essa aterrissagem, ela é complexa, né? Porque apesar das empresas terem programas, apoio e tudo mais, ela está trazendo uma solução para a causa, mas não por problema. Então, você está falando das metas invisíveis que você colocou, né? Por que não tem metas claras? Né? Por que a gente vive de mês em mês nas corporações? Será que a gente não está conseguindo planejar bem? Ou será que tem outras coisas aí que estão impactando o nosso planejamento? Então, são indagações que elas começam a resposta através das pessoas. Né? Então, a gente tem hoje acesso a dados e informação. Temos as pessoas. Né, temos as ferramentas, mas para gerar inteligência, ela pode ser até artificial, né? Mas para gerar inteligência para ação, para a gente definir metas, para planejar, prática, a gente né? precisa das pessoas. Voltando à nossa questão da humanização das corporações de novo. Esse é um dos assuntos que ele vai voltar à pauta e à tona com muito mais frequência, porque todo mundo está vivendo isso hoje, com maior ou menor intensidade. A gente vai falar um pouco também de ego, de poder, e que faz parte do jogo corporativo, né, gente? Né? Não vamos dourar a pílula aqui, botar um frame cor-de-rosa, porque não é cor-de-rosa, né, via de regra. Então tem ego, tem poder, e como é que você que está ouvindo a gente consegue navegar nesse mundo sem se estressar muito, né? Porque se estressar, você vai. Você sabe que eu já ouvi muitas vezes... Não vou mentir pro senhor, tá? Vai estressar. Eu já ouvi muitas vezes do que o problema das empresas são as pessoas. Total. Bastante coisa, hein? Bom, gente, eu queria agradecer. Aqui eu acho que a gente deu uma introdução para que caminho que a gente vai seguir e tem muita coisa legal. Alex, muito obrigado. Marcela. Bora. Julinho. Vamos. E esse foi o primeiro episódio da firma. Já no próximo episódio, a gente já tem convidados para falar aqui com a gente, tá? Só fera, hein? Exato, Só ou fera, seja, só então fera. a gente tem um revezamento aqui. E se vocês gostaram já desse episódio, não esquece de colocar ali, ligar o sininho, botar um like. Comenta, Comenta, manda pros amiguinhos, amiguinhas, colegas, etc. Que com certeza vocês sabem que vão gostar desse conteúdo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal e nas nossas redes sociais, vão estar todas aqui embaixo. A Firma Talks. A Firma Talks, não percam os próximos episódios. O Afirma é uma produção do estúdio 1338. A direção geral é do Maurício De Paula, esse cara que tá aqui sentado do meu lado. Os trabalhos técnicos são do Diego Notanicola, que tá ali atrás. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Valeu, galera! Até.